A paz do Senhor, queridos irmãos, é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui, a fim de, neste canal abençoado e cheio de novidades, falar mais uma vez sobre a lição de adultos. E eu quero desde já, com muita alegria, agradecer a todos vocês que têm acompanhado as nossas lições e que têm nos dito que são muito abençoados através dela. Então, muitos professores que estão na capital baiana e também no interior do estado, muitos no interior profundo do nosso estado, que muitas vezes não têm acesso a irem às sedes ou às grandes congregações, mas são alcançados através do vídeo aqui neste canal abençoadíssimo CEADEB TV Oficial. Você pode nos ajudar muito compartilhando estas lições, compartilhando também os vídeos que são veiculados por este canal, curtindo estes vídeos e também falando a outras pessoas acerca da existência deste canal, que é de muita bênção, ok? Então, muito obrigado desde já, que Deus abençoe. Vamos iniciar este programa com oração. Pai bendito e eterno, segundo a tua grande misericórdia, nos chamaste, Senhor, para sermos os teus atalaias, como professores de uma geração. Senhor, eu te peço, ó Deus, que estas palavras possam calar fundo no coração de muitos professores, alunos e até daquele, Senhor, que está afastado de ti ou afastado da tua casa. Meu Deus, cresce, Senhor, faz crescer a tua obra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, esta lição é a de número 10, cujo tema é promessa de proteção divinal. Você tem sido protegido pelo Senhor? Qual é a esfera da sua vida em que você diz, estou vulnerável? Eu tenho problemas todas as vezes nesta mesma esfera da minha vida. Quem sabe você sempre está enfermo, ou alguém da sua casa sempre está passando por momentos de enfermidades contínuas. Ou quem sabe você está sendo tentado sempre em um aspecto da sua vida e sempre está tendo problemas aí. Ou então, problemas de relacionamentos. Você já observou que tem muitas pessoas que sempre estão arrumando encrencas? Olha, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Através dessas lições, você vai ser muito abençoado e muito protegido, porque você vai ter agora a receita para ser vitorioso, tá bom? Vamos então ao mapa da nossa lição. Esta lição, ela traz o texto áureo, a verdade prática, a leitura diária, a leitura bíblica em classe, o objetivo ou os objetivos, que são 3, e os tópicos, que são relacionados também aos objetivos. Ainda há os subtópicos e as sinopses. O que é uma sinopse? É um resumo daquilo que foi aprendido e que foi ensinado nos tópicos e subtópicos. Ali é onde você condensa toda a informação recebida. E, por fim, a conclusão. Todos esses pontos da lição, todas essas paradas, elas são muito importantes e carece sempre de a gente ter este panorama. É como eu sempre costumo dizer, estar contemplando a nossa lição de um drone. Aliás, meu caro Adonias, você que é especialista em drones de alta qualidade, né? Você sabe como é elevar o drone a uma altura e de lá você contemplar. É diferente de você ver a minúcia, não é verdade? De você estar apenas no detalhe, na limitação ali. Quando você ergue aquele equipamento, você tem uma visão do todo, que ajuda a entender, né, como ele se relaciona com outros aspectos da vida. Assim também é a nossa lição. Então, nós temos aqui este mapa da lição. Queremos agradecer também ao querido jovem Guilherme, que está nos apoiando aqui, sempre subordinado aqui
ajuda ao nosso querido diretor Adonias. Adonias o quê? Sacramento? Filho. Adonias, filho do Pai. Então vamos ao nosso texto áureo. Coloca na tela, por favor, o texto áureo. Ele diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo de número 91 e o verso de número 11. A nossa verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Ok, a leitura diária, melhor dizendo, ela na segunda-feira está em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 10, e vai falar sobre a proteção da palavra contra a tentação. Na terça-feira, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a proteção da verdade na luta contra o mal. Na quarta-feira, Salmo de número 91 e o verso 7, a proteção divina diante de um ataque. Na quinta-feira está em Isaías, o profeta messiânico, capítulo 59 e o versículo 19, versará sobre o Espírito de Deus arvorando a bandeira contra o inimigo. Na sexta-feira está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 24 a 26, e o tema é: todos os inimigos serão aniquilados. E por fim, no sábado, Mateus capítulo 16 e o versículo 18 diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De sorte que, vejam, irmãos, que coisa interessante, você tem nesta semana a proteção completa, proteção contra a tentação, proteção contra o mal, proteção diante de um ataque, proteção pelo Espírito de Deus, a certeza de que todos os inimigos serão aniquilados e, por fim, as portas do inferno não prevalecendo contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque nesta lição nós vamos ver exatamente isso. O Senhor nos cercando por trás, por diante, impondo as suas mãos sobre nós. Uma proteção inteira, uma proteção completa. Coloca aí, por favor, a leitura bíblica em classe. Vamos ler juntos, agradecendo desde já a Deus pela nossa Rádio Vox também, que tem irradiado a nossa lição bíblica, os nossos comentários. Deus abençoe a todos. Um abraço ao querido Valmir Júnior, um abraço a Gesiel Rodrigues e a todos aqueles que militam aí na Rádio Vox. Mas vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e revestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o Salmo 91 e o verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Glória a Deus. Que texto longo, precioso, maravilhoso e que mostra a proteção de Deus para as nossas vidas. Vamos aos objetivos da lição. O primeiro, conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O tópico 2, ou melhor, objetivo 2, ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E o objetivo 3, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Vamos agora aos nossos tópicos. São 3. O primeiro, proteção espiritual contra o inimigo. O 2, a maravilhosa proteção de Deus. O 3, promessas e proteção. Vamos então adentrar ao nosso tópico 1. Lembrando a você que esta é a nossa lição de número 10 e estamos já nos preparando para o novo ano. No ano de 2025 teremos ainda um novo cenário. Que coisa maravilhosa. Esse programa aqui, meu caro presbítero Adonias, não tem monotonia, não tem mornidão. Aqui é quente. Aqui o negócio é vibrato. Na semana anterior, nós estivemos numa grande convenção, a Assembleia Geral Ordinária da nossa CEADEB. Foi uma maravilha, foi uma bênção especial de Deus para todos nós. Mas também estivemos ali em Boca do Córrego, o lugar onde foi construído o primeiro templo aqui na Bahia. E para nós foi um grande privilégio estar lá juntamente com o pastor José Carlos, pastor Tiago Bertolino, o pastor Adonias Filho, e tantas outras pessoas, o presbítero Durval, um abraço, meu amado. Muita gente boa que estava ali também nos acompanhando. Pregamos a palavra de Deus e eu quero mandar um abraço especial a todos os irmãos de Boca do Córrego. Obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe enormemente. Dia 21 estamos subindo uma grande caravana para estarmos comemorando aí os 105 anos, centenário mais 5 da Igreja Assembleia de Deus na Bahia. Uma história linda, uma história maravilhosa. Tem uma equipe muito grande aí, que foi delegada pelo nosso querido pastor Valdomiro Pereira da Silva para estar aprontando. E tem também, me lembrei agora, a inauguração do museu. Olha que coisa maravilhosa aí. Você vai ver como era, vai entrar no ambiente especial aí, como era a igreja há 105 anos atrás. Então, que maravilha, que bênção. Não perca, se você puder ir, é um lugar um tanto afastado, mas vale a pena conhecer, tá certo? Vamos lá, então, continuando a proteção espiritual contra o inimigo. Aqui nós vamos perceber que há uma proteção de Deus contra o nosso maior inimigo. Deixa eu dizer aqui que este maior inimigo, ele é o inimigo fidagal, é o inimigo maioral, é o dono da inimizade, é o mentiroso. Jesus disse que vós, dizendo aos fariseus, tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o início e nunca se firmou na verdade. Então, a matéria-prima de Satanás para tentar os homens é a mentira. Ele é mentiroso quanto mais. Ele alterca, ele altera, ele simula, ele dissimula, ele altera, ele maqueia a verdade de forma que muitos que não têm o discernimento do Espírito ficam até sem saber o que é verdade e o que é mentira. Olha que perigo. O próprio Satanás disse ao nosso Senhor, ele
pode se transmudar ou se apresentar como um anjo de luz, sendo anjo de trevas. Então esse é o nosso maior inimigo. Ele é aquele que não se firma na verdade, ele quer ser pai, mas nós temos um único pai, que é o nosso Pai Celestial. E ele tem tentado as pessoas, desde o início, tentado levar as pessoas para lugares que não são da vontade de Deus. É preciso ter os olhos bem abertos para perceber, como disse o apóstolo Paulo, as armadilhas do inimigo. Porque nós, disse o apóstolo, não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, nós temos o olhar de águia para os ardis do inimigo. Não ignoramos a forma como ele age. A gente sabe como é que ele vai agir. É só estar preparado para reagir. Resistir, disse o apóstolo Pedro, ao diabo e ele fugirá de nós. Então, a primeira proteção, ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Você que já foi do interior, já foi na roça, você sabe que a gente arma o laço para que quando o passarinho pouse para comer alguma coisa, então ele seja enlaçado e ali ele fique preso. Mas o Senhor, ele faz com que o laço corte. Aleluia! O laço quebra e nós escapamos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele te livrará, meu irmão, do laço do passarinheiro, mas ele vai te livrar também da peste perniciosa. E aqui cabe uma pergunta: o que lá ele é peste perniciosa? A peste perniciosa é uma pestilência que é virulenta, ela passa de pessoa para pessoa. Então, lembre-se que haviam pestilências que pegavam de uma pessoa na outra, como a lepra. A lepra, ela pegava em uma pessoa de sorte que aquele que estava leproso, e não era uma lepra seca, ele tinha que ser afastado do convívio das pessoas, ele tinha que ser levado para as masmorras, para fora da cidade, para que aquilo não contaminasse e matasse todo o arraial. Então o Senhor está prometendo que Ele te livrará, no Salmo de número 91, da peste perniciosa. Glória a Deus. Muitas vezes pensamos, e o versículo parece nessa direção, de que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, ou na versão Almeida, revista e atualizada, caiam 1.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Caiam. Mesmo que caiam 10.000 de um lado e 1.000 do outro, você continua sem ser atingido. Isso pode acontecer numa guerra? Pode. Mas isso normalmente acontece na pestilência. Muitos caem de um lado e outros milhares caem do outro lado. Mas o Senhor promete para você, meu irmão, a proteção para a sua vida. Glória a Deus. Agora, os inimigos espirituais em Efésios. Primeiro o apóstolo diz, porque não temos que lutar. Então ele começa com uma negativa. Não temos que lutar. É importante a gente perceber como o apóstolo, e não é apenas o apóstolo Paulo, mas alguns apóstolos, muitas vezes eles já começam com uma pancada, a negativa, a explicativa, porque não temos que lutar. Por que isso? Porque ele começa já dizendo o que não é, ao invés de dizer o que é. Porque é fácil a gente perder tempo com coisas que são apenas cosméticas, coisas que são apenas fumaça, que são apenas aparentes, e muitas vezes tira o nosso foco. Você já percebeu isso? Muitas vezes ficamos lutando com coisas que não são essenciais, e o que acontece? Perdemos energia, perdemos tempo e não aplicamos naquilo que é essencial. Por isso que tem muita gente que se afasta da igreja, porque fica vendo, o ventilador está assim, está girando muito fraco, 1, 2, 3, 4. Gente, para com isso.
Vamos focar naquilo que é essencial. Vamos focar naquilo pelo qual o objetivo o Senhor nos salvou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Uma coisa faço, disse o apóstolo em Filipenses. E o que é? Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Aleluia! Você tem que ter um objetivo claro, determinado, limitado no tempo e no espaço. Você não pode alcançar tudo, não pode abraçar o mundo inteiro e perder a sua alma. Foque, olhe para Cristo, autor e consumador da sua e da minha fé. Então, não temos que lutar. Contra o que, Paulo? Contra a carne. Não temos que lutar contra a gente. Não temos que lutar contra irmão. Não temos que lutar contra pessoas. Temos que lutar contra ideias. Sim, temos que lutar contra ideologias nefastas, mortais, enganosas. Sim, isso aí temos que lutar. Mas não se meta em genealogias de velhas, disse ele ao jovem pastor Timóteo. Timóteo, para com isso, Timóteo. Está discutindo sobre genealogias. Quem foi que veio com Esdras no retorno? Quantas levas vieram? Foram 3, vieram em 722, saíram, ou melhor, 685. Não, e aquilo você veio. Não, para com isso, gente. Isso pode até ser uma roda de conversas, num almoço. Esdras, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, para efeito de edificação espiritual, essas coisas não têm efeito nenhum. Só geram brigas, discussões, perda de tempo e perda de foco. Então, não lute contra a carne. E não lutar contra a carne não é só lutar com espada, não é só lutar com lança, não é só lutar com tiro, não é só lutar com canhão, com bomba, não é isso não. É não querer perder tempo com discussões, muitas vezes acaloradas, que não levam a lugar nenhum. Está escrito assim: ao homem quanto mais, depois de 2 ou 3 admoestações, deixe de lado. Fique gastando energia demais com ele, não. Está entendendo o que é que Deus está falando para a gente hoje? Se você está sempre discutindo sobre as mesmas coisas e sempre se irritando e perdendo a sua paz, fuja disso. Procure coisas que edificam espiritualmente a sua vida. Procure alguém na sua casa que ainda não conhece o Evangelho e procure falar disso. Tenho observado quantas vezes nos grupos, até dos irmãos, meu Deus, as discussões, os videozinhos de política. Política é importante, gente, mas tudo demais é sobra. Tudo demais é chato. As pessoas sempre estão falando, isso se chama fixação. É um pensamento fixo. Não vê nem a direita, nem a esquerda, nem acima, nem abaixo. Sempre aquilo ali. A mente dessa pessoa é doentia. A mente dessa pessoa está precisando passar por uma metanoia, quer dizer, uma mudança total e radical de direção, para que possa ver abrangentemente, para que possa abrir o seu ouvido, o seu coração e o seu pensamento para coisas novas, maravilhosas. Abre, Senhor, o meu coração para ver as tuas maravilhas, disse o salmista Davi. Não lute contra a carne. Não lute contra sangue. Aí sim, é uma guerra mesmo. Sangue é guerra. Não lute contra isso. Não lute contra pessoas. A nossa luta não é assim. A nossa luta não é de raiva. Eu vou barrunfar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. A nossa luta, sim, agora afirmativamente, é contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe deste século. É a nossa luta. A nossa luta é sobremodo espiritual.
Abre, Senhor, os nossos olhos para perceber o que está se processando nas caladas da noite. Meu Deus, quantas crianças estão sofrendo, e temos orado muito pelas nossas crianças, viu, irmão? Essas crianças que muitas vezes elas são sufocadas, estão em frente a uma tela, recebendo tantas informações através de mundanismo, através de vestimentas, através de danças sensuais, que nem é sensual mais. Sensual é uma coisa ainda... Qual é a palavra mais correta para sensual? Sensualidade é uma coisa que não está declarada, muito aberta. Não, é depravação mesmo, total. É algo mesmo terrível, deep, ou seja, em profundidade, hardcore. Quer dizer, uma coisa terrível. As nossas crianças estão sendo atacadas fortemente. E nós, muitas vezes, nem sabemos o que fazer. Eu falei algumas palavras aqui difíceis. Você pode dizer, pastor, está falando palavra difícil. Gente, isso não é palavra difícil. Isso é da ordem do dia, da Deep Web, que é a internet profunda. O hardcore são sexos terríveis, que muitas vezes as nossas crianças estão partilhando isso, estão passando de uma para a outra, né? A inteligência artificial, que muitas vezes muda a sweep face, que muda o formato do rosto e mantém a nudez do corpo. Meu Deus, quanta coisa está acontecendo, quantas denúncias da ilha de Marajó que estão sendo abafadas. Agora o Puff Daddy, lá nos Estados Unidos, que levava até crianças para suas festas terríveis. E nós temos orado muito pelas nossas crianças. E sabe de uma coisa? O nosso Deus, Ele tem ouvido as nossas orações. Oh, gente, se vocês soubessem os testemunhos que eu tenho, tanto visto como ouvido, coisas maravilhosas. E é assim que a gente vai mudar a nossa próxima geração, né? Vamos mudar a próxima geração, é cuidando das nossas crianças. Satanás não quer não. Satanás quer, deixa as crianças em paz, deixa fazer o que quiser. Não vamos deixar, não vamos deixar. Nós vamos, mesmo a contragosto, com cuidado, com zelo, paulatinamente, mas nós vamos mudar a cabeça das nossas crianças. Sabe, as crianças estão gostando mais do culto, as crianças estão gostando mais do humor do pastor, as crianças estão prestando mais atenção, as crianças estão tendo lugares adequados para receberem a palavra de Deus. E eu estou ficando muito feliz em saber que o Senhor está fazendo grandes coisas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra o príncipe deste século, contra os principados, contra as potestades, nos lugares celestiais. E o terceiro subtópico, eu acho que estou levando muito tempo nesse tópico aqui, mas é necessário. São coisas necessárias, são coisas essenciais. As armas espirituais do crente. Porque aqui, ó, quando o Senhor manda a igreja para o mundo, Ele não manda a igreja com a mão vazia, abanando. Não. Se Satanás está pensando que a igreja está desprovida, porque o Senhor disse, eu vou mandar vocês como ovelha no meio de lobos. É verdade. Mas a estas ovelhas, Ele deu a perspicácia. Você gostou dessa palavra? Isso é Adonias, né? Ela é a perspicácia, é a capacidade de discernir as coisas. Então, essa igreja, ela tem essa capacidade, ela tem essas armas. O Senhor não trouxe uma igreja para o mundo desprovida de tudo, não. Ele disse, olha, Ele deu armas, use as armas. Armas de defesa, armas de ataque, armas de organização. É verdade. O cinturão, gente, é para quê? Para atacar ou para defender? O cinturão é uma arma de organização. Então, no cinturão, você coloca lá a sua espada, coloca no cinturão, coloca lá o tucho, né? Uma pequena arma, tipo um punhal romano, coloca aqui também. E também
Segura as calças, meu irmão. Ô, glória. Segura as calças. Então, o cinturão. Você vai pregar a palavra de Deus e vai com a calça frouxa? Não. Tem que ir com o cinturão bem organizado aqui, ó, para poder falar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Eu me lembro, viu, meu querido presbítero Adonias, que às vezes eu gostava muito de evangelizar há muito tempo. Agradeço ao pastor Evilás, ao pastor Juarez Machado, que gostavam muito de estar nas ruas. E às vezes a gente ia evangelizar e eu levava aquela caixa pesada, eu era muito magro. E tinha uns irmãos, rapaz, que ia evangelizar e botava a calça lá no bucho. Eu ficava olhando assim, rapaz, o pecador ficava olhando aquele irmão com a calça lá na boca como diz, acima do umbigo, e ficava lá. Aí eu dizia, meu irmão, cuidado para o senhor não se enforcar aí com esse cinto, que parecia que... Mas é isso, são coisas que a gente vê na evangelização, né? Então, mas o Senhor tem nos dado as armas. Então, o apóstolo disse, pode vir aqui. O senhor fica mais calmo. Eu fico mais calminho. Ô, glória. Para eu não ir para cima dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. É aquele chá. Aquele chá, bom, muito obrigado. Então, o Senhor tem nos dado armas espirituais. Use essas armas. Então, você tem que ter o cinturão de organização, você tem que ter a couraça da justiça, essa couraça de proteção, não é? Para evitar que o tucho e até mesmo algumas lanças ou algumas flechas, melhor dizendo, elas possam adentrar. Mas é interessante saber, viu, irmão Guilherme, que para cada tipo de arma de ataque, você tem que utilizar a arma certa de defesa. Então, por exemplo, a lança, você não protege com a couraça, não consegue. Uma lança, ou melhor, uma flecha lançada de cima, veja que o rei Josias, ele estava com aliás, foi o rei Acabe, ele estava com a couraça, mas a flecha adentrou a couraça. Então, para cada tipo de arma de ataque, uma arma de defesa adequada. Isso é importante. E como é que eu vou saber, pastor? Meu irmão, a palavra de Deus é o nosso manual de guerra. E qual é a arma que eu vou usar contra os dardos ou as flechas inflamadas? O escudo. Você não pode dizer, pode vir, que eu aceito essas flechas pegando fogo aí, venha. Não, você vai se dar mal, você vai morrer. Você tem que usar o escudo da fé, com o qual podeis deter todos os dardos inflamados do maligno. Que maravilha! Agora, se você está com o escudo e com o capacete, então a sua cabeça está protegida das espadadas do inimigo, né? O seu capacete é uma proteção adequada contra as espadas que vêm contra a sua mente, que vêm contra o seu psique. Glória a Deus. E se o inimigo lançar pregos na estrada para poder ferir os nossos pés e deter a nossa caminhada, então você tem que estar calçado, bem calçado, na preparação do Evangelho da Paz. Agora, a arma de ataque também tem que ter, porque depois da defesa você tem que avançar. Você não pode só ficar se defendendo, porque nós estamos aqui no mundo para ganhar e não para perder. Então você tem que avançar. E como é que você avança? Então você está com o seu escudo, mas também com a sua espada. É uma espada poderosa, é uma espada afiada, é uma espada de 2 gumes. Glória a Deus. E essa espada corta para lá, corta para lá, corta para cá e tem que cortar. É uma espada poderosa, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele nos dá as armas espirituais.
A sinopse do primeiro tópico é: ciente de que a luta do crente não é contra a carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. Vamos ao tópico 2. Bota na tela a maravilhosa proteção de Deus. Então vamos para o Salmo 91, que ele vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Então, a proteção é para aqueles que são íntimos de Deus. Glória a Jesus. Esse salmo é maravilhoso, né? De quem é esse salmo? Se considera que esse salmo é também um salmo de Moisés. Junto com o Salmo 90, é também o 91. Enquanto o 90 fala sobre a transitoriedade da vida, em contraste com a eternidade de Deus, aquele que se relaciona bem com Deus, ele tem direito à proteção. Esse direito, obviamente, não é uma obrigação do Pai do céu, mas é uma graça poderosa de um pai para com o filho. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Vejam que dois termos são relacionados com os nomes de Deus: o Altíssimo e o Onipotente. Aquele que está acima de tudo e aquele que pode tudo. Glória a Deus. Então, há aqui uma relação de vínculo entre aquele que tem relação íntima com Deus e a sua segurança. O Senhor promete que aquele que é amado do Pai, ele tem a proteção do próprio Pai. Meus irmãos, você tem notado que você tem sido muito protegido? Você, em determinados momentos da vida, mesmo sofrendo muitas vezes, é verdade, porque no mundo tereis aflições, e todo aquele que quer servir ao Senhor passará por aflição, disse o apóstolo. Mas mesmo assim, em momentos em que a gente pensa que vai cair, o Senhor estende a sua mão poderosa, salvadora, sobre a nossa vida, nos livra do mal, nos tira do charco de lodo, põe o nosso pé sobre uma rocha e firma os nossos passos. A proteção para aquele que está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Segundo subtópico, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar para onde corre aquele que está sendo caçado, aqueles que estão na iminência de perderem a sua própria vida. Então, por isso que o Senhor colocou cidades de refúgio, para que aqueles que fossem vítimas de vingança pudessem se abrigar nesta cidade de refúgio. Ló, o justo, ele quando viu que Sodoma, junto com Gomorra, seriam destruídas, então ele pede que fugisse para os montes. O anjo, então, diz: vai, foge pela tua vida. E ele, então, vai para uma cidade perto para se livrar da destruição. Assim também, o crente, ele está em fuga desta terra para se abrigar nos braços do Senhor Jesus. Deus é o nosso refúgio. O salmista diz que no dia da angústia, ele me esconderá no seu pavilhão. O que é esconder? Um refúgio. Vou guardar você aqui, aleluia, no meu lugar mais íntimo. Eu vou guardar você no lugar mais seguro que eu tenho, no meu bunker, aleluia, glória a Deus. O Senhor, ele tem segurança para a sua vida. Não esteja ansioso
quanto ao dia de amanhã, nem ao que é a vez de comer, ao que é a vez de beber, porque vosso Pai sabe de tudo isso. Ele sabe das suas necessidades. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos ao terceiro subtópico, a onipotência de Deus. Deus, Ele é todo-poderoso, aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo. Ou melhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ele pode tudo. Em suas mãos há todo o poder. Não há nada que esteja fora do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Não há nada que esteja fora da sua linha de atuação. Até mesmo os demônios, eles temem, no sentido de que tem medo do Senhor. O temor de Satanás é diferente do temor do crente. O crente não tem medo de Deus. O crente não foge de Deus. O crente respeita, o crente venera. O crente se prostra. Satanás não. Ele treme, ele tem medo real de Deus, porque sabe que está condenado. Mas o verdadeiro crente, ele crê na onipotência. Oni quer dizer totalidade. Oni vem de one, oni, uma só. Ou seja, totalidade, integridade. Deus tem toda a potência, Deus tem todo o poder. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não temas, o Senhor está contigo. A quem temerei? Se Deus está do nosso lado, de quem me recearei? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos avançar para a sinopse do tópico 2. Nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. O terceiro tópico vem aí, promessas e proteção. A grande promessa de Deus. Quero mandar um grande abraço à minha filha Karen Evelyn, aos irmãos de Capelinha. Ai, meu Deus, a minha querida esposa, um beijo, minha querida, linda esposa. Deus abençoe a todos os obreiros também lá de Capelinha, ao meu querido pastor Marcos Alessandro, pastor Francisco, presbítero Daniel Moraes, presbítero Jeremias. Meu Deus, é muita gente. Um grande abraço a todos vocês que têm nos ajudado a guiar este povo rumo aos céus. Um grande abraço a todos os superintendentes, meu querido presbítero Júnior, Newton Júnior, pastor Flaviano, pastor Marcos Alves, pastor André Gonçalves. Um abraço aí ao presbítero Antônio Rodrigues. Um grande abraço também ao querido presbítero Fabrício. Um abraço ao presbítero Benjamin Júnior. Agora eu tenho que falar todo mundo. Um grande abraço aí ao presbítero Jauraí. Um abraço também, quem foi que faltou aí? Presbítero Daniel Alves. E quem mais? Acho que está todo mundo aí nesse pacotinho. Presbítero Jefferson. Eita, que Deus abençoe abundantemente em Cristo Jesus. E que a luz do Espírito Santo de Deus brilhe aí em cada congregação. Vamos com tudo para 2025. Será um grande ano e se Jesus não voltar, vamos ganhar muita gente. O lema lá agora é Capelinha para Cristo. Capelinha para Cristo em Capelinha, Bambuí para Cristo em Bambuí, rodovia para Cristo e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira promessa, os inimigos serão derrotados. Vindo o inimigo como torrentes de água, torrentes, cachoeiras, poderoso, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Meu Deus, arvorar a bandeira quer dizer, venha quente que eu estou fervendo. Não pense que o povo de Deus é coitadinho. Não, diante de Deus, gente, nós somos bichinho. Somos coitados, meu Deus, tem misericórdia de mim. Diante de Deus, ajoelhamos, abrimos o nosso coração, viramos um barro mole. Mas quando a gente sai dali, a gente sai forte, a gente sai poderoso. Quem é este incircunciso? Eita Deus! As montanhas tremeram,
Os cedros do Líbano foram arrancados diante de ti, Senhor. Glória a Deus. Então, o inimigo não tem poder sobre o crente. Não tem poder. Deus pode até permitir que algo de ruim aconteça conosco, porque não estamos imunes. Enquanto estivermos aqui, passaremos muito perrengue, mas a certeza de vitória para aquele que crê. Segundo subtópico, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor tem vitória. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis, firmes para sempre. Aqueles que temem o Senhor, mesmo passando por dificuldades tremendas, mas o final é vitória. Está escrito, o Senhor nos dará força e glória. Ele nos abençoará com todas as sortes de bênçãos espirituais. Na verdade, já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por fim, a abrangência da proteção de Deus. Oh, meus irmãos, a abrangência é total. Ele nos guiará e por fim nos receberá em glória. O Senhor, Ele tem o melhor para nós, para sempre. A sua proteção é total. Mas e se a gente morrer? Irmãos, não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Porque sabemos que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, a encontrar juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.